Então, galera, eu acho que eu vou dar início aqui. Vou dar início no conteúdo. Conforme o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo aqui. Depois eu vou ainda deixar essa live. E no final eu vou fazer uma surpresa. Eu vou falar sobre os 3 pilares principais que são fundamentais para um relacionamento de qualidade. E no final eu vou ter mais um tema muito interessante que vai ajudar muito nos relacionamentos de casais, ok? Então, assim, o primeiro pilar para ter um relacionamento de qualidade é as crenças. Por que crenças? Todo mundo fala em crenças, né? O coach, já ouviu falar muito de coach. O coach fala sobre crenças, sobre valores. Por que as crenças são importantes para um relacionamento? Imagina o seguinte: você já ouviu falar aquela coisa? Homem não presta, homem é tudo vagabundo, ou mulher é tudo isso, tudo aquilo, e começa a fazer umas situações assim. E isso, na verdade, é uma crença que foi gerada por alguma experiência, por alguma situação que essa pessoa viveu, ou por algo que ela ouviu. Então, as crenças, elas definem, de certa forma, a sua opinião em relação a alguma coisa. E isso pode influenciar positivamente o relacionamento, como negativamente. Mas da onde surgem essas crenças? As crenças, elas surgem do ambiente, do social que você convive, do consumo de informação que você tem, da internet, da televisão, das novelas. E isso vai formando as suas crenças. Você vai adquirindo essas crenças. E quando alguém fala alguma coisa para você, normalmente você sente aquilo e você às vezes recebe aquela crença, mesmo sem perceber. E você começa a acreditar naquilo, toma para si. As crenças, elas têm 3 tipos de origem. De identidade, que se refere a si mesmo, né? Por exemplo, eu tenho medo, eu não posso, eu não consigo. Tem o outro que é causas externas, a crença de causas externas, que são a crença que você acredita que os resultados negativos são externos a você. Elas são causalidade do mundo. Por exemplo, que a minha felicidade depende do outro. O outro tem que me fazer feliz. Você já ouviu isso de algum lugar? Né? Então, existe a outra também, que é o de significado. Por exemplo, a pessoa não aceita uma crítica e já leva sempre para um lado pessoal, para um ataque pessoal. Então, ela sempre cria um significado distorcido daquilo que ela acredita, do que ela ouve, né? Então, esses 3 tipos de crenças vão formando a nossa opinião e vão guiando o nosso caminho. Então, imagina, se você tem uma crença, por exemplo, eu ouvi essa semana alguém falar assim: não se faz mais homens como antigamente. Eu fiquei pensando, não se faz mais homens como antigamente. Você consegue perceber que essa crença é uma crença que generaliza? Então, se uma pessoa que possui uma crença dessa continuar com essa crença, o que resultado positivo vai gerar na vida dela bom? Qual que é o resultado que ela vai ter daqui para um ano, por exemplo, se ela continuar com esse pensamento? Você acha que ela vai encontrar algum relacionamento? Ela vai ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha, pensando que aquele relacionamento, será que esse cara, olha, não sei se vale a pena, vai ficar com aquele medo. Então, existem essas crenças que são construtivas e crenças limitantes. Quando você identificar alguma crença limitante, imediatamente você precisa se questionar sobre essa crença. Você precisa duvidar dela. Por que você precisa duvidar dela? Porque você precisa destruir essa crença. Há crenças que não ajudam, essas crenças são limitantes e vão prejudicar a sua vida, o seu relacionamento. Eu vou deixar um link para vocês com o arquivo que eu escrevi sobre crenças.
sobre as crenças e como desconstruir essas crenças, como você destruir, eliminar ela da sua vida quando você identificar. Então vai ter lá os primeiros passos para você identificar uma crença, se ela é positiva ou negativa para você, e como você destruir ela com perguntas, ok? Eu vou colocar o link no final e aí vocês vão poder fazer o download desse conteúdo. Ele vai estar dentro do grupo do Telegram que eu criei, onde eu estou compartilhando conteúdo, tá? Então vocês vão clicar lá, vai ter o link com esse arquivo que eu montei para vocês falando sobre essas crenças, ok? Tá. Então, para o segundo item que eu anotei aqui, o segundo pilar, né, fundamental para ter um relacionamento de qualidade, além das crenças, são os valores. Eu sei que você já ouviu falar sobre valores. Você já parou e pensou quais são os seus valores? O que são os seus valores? E qual que é a importância que você dá aos seus valores? Sabe por que eu pergunto isso? Porque os valores, eles guiam a nossa vida. Ele é o que dá o controle à nossa vida, consciente ou inconscientemente. Não tem como você viver contra os seus valores. Se você estiver vivendo contra os seus valores, você vai estar vivendo de uma forma desmotivada, de uma forma... você vai estar vivendo não de acordo com o seu pensamento interno, com o seu inconsciente. Então você vai estar sempre insatisfeito. E o que são esses valores? São os princípios. São os princípios que nós tomamos como guia da nossa vida. São as qualidades ou entidades que nós damos valor. Então, esses valores, para você identificar esses valores, você tem que fazer aquela pergunta. Quais são, por exemplo, quais são as 5 coisas mais importantes para mim na área da minha vida, na minha vida pessoal? Né? Se você parar para pensar, para mim, por exemplo, é a família, para mim, por exemplo, é liberdade. Então eu citei aqui alguns exemplos de valores para você fazer essa autoanálise: família, amor, sucesso, segurança, lealdade, status, integridade, reconhecimento, aceitação, poder, fama, variedade, ordem, compaixão. Então, assim, existem diversos valores e nós possuímos uma hierarquia. Por que os valores são importantes no relacionamento? Porque quando você identifica que a pessoa tem um determinado valor e você tem um valor diferente, você tem que parar e pensar: eu vou aceitar esse valor da pessoa? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, mas que faz muito sentido. Imagina um esposo que ele valoriza o trabalho, valoriza o dinheiro. Ele todo dia trabalha muitas horas, chega cansado em casa, mas ele coloca comida na mesa. Ele dá uma qualidade de vida para os seus filhos, para sua esposa. E então para ele, a forma de ele demonstrar o amor, o que ele valoriza na vida dele, é o sustento dos filhos, a segurança, vamos dizer assim. E existe também a esposa, que ela está insatisfeita com essa questão, porque ela não tem um relacionamento com o marido, porque ela quer mais carinho, ela quer mais atenção, ela quer conversar, e o marido sempre chega cansado, e ela não consegue conversar com ele e manter, porque ele chega cansado, às vezes toma um banho, vai lá assistir uma TV, um jogo, alguma coisa, depois vai dormir, e não existe um relacionamento entre eles. Por quê? Porque ela não conseguiu compreender que o valor dele é segurança, é qualidade de vida, e para ele não conseguiu perceber que ela precisa de atenção. Então, por exemplo, ela valoriza o carinho, ela valoriza a atenção, o amor. Então há essa disparidade em relação aos valores das pessoas. E por que isso é importante no relacionamento? Se você identificar os seus valores e identificar os valores da outra pessoa, você vai poder fazer essa análise. Vale a pena eu ter esse valor? Vale a pena eu consigo aceitar essa pessoa com esse valor? Porque imagina, há pessoas que não vai aceitar uma pessoa que tem um valor muito alto nesse exemplo, nesse caso.
né? Às vezes o cara recebe uma proposta para trabalhar em outra cidade que ganha muito mais e ele acha que isso vai ser bom para a família. Às vezes ele passa meses fora e a esposa fica triste, vai começar a haver conflito, briga entre eles. Por quê? Por causa exatamente disso, por causa dos valores. Então você precisa avaliar antes se o valor do seu companheiro, do seu amigo ou quem quer que seja, vale a pena investir nesse relacionamento quando a pessoa tem esses valores. Normalmente os valores eles são imutáveis, nós temos isso e nós vivemos de acordo com eles inconscientemente. Então é bom você fazer essa autoanálise de quais são os seus valores. Eu coloquei aqui, para você fazer uma análise, por exemplo, você pode fazer uma análise de quais são os seus valores no dia atual, hoje. E você também pode fazer uma análise de quais são os seus valores quando você era adolescente, quando você era criança. Por que isso faz a diferença? Porque você às vezes pode estar vivendo uma vida infeliz porque você não está vivendo de acordo com os seus valores. Então faz essa análise do seu passado, quando você era criança, quais eram as coisas mais importantes? E coloque isso numa ordem de importância, a coisa mais importante. Vai fazendo comparação, coloque no máximo de 10 a 5 valor, para você ter isso anotado com você. Quando você conversar com alguém, você conhecer alguém interessante, você vai e olha, esses são os meus valores, e você conversa com as pessoas e fale qual que é o significado de cada valor, porque nós damos um significado para cada coisa. Por exemplo, valor família. O que é família para você? O que significa esse valor para mim? Né? Isso é importante. Oi Vivi, tudo bem? As pessoas, a Vivi comentou aqui, as pessoas que entendem como amor aquilo que aprenderam e cada um de um jeito. É verdade. Então por isso que eu falei, cada pessoa tem os seus valores e dá um significado diferente desses valores. E isso faz muita diferença num relacionamento. Você precisa conhecer os valores da outra pessoa. Nunca vai haver um relacionamento onde os dois vai ter os valores 100% igual. Pode ter até os mesmos valores, mas vai ter uma diferença de hierarquia. Mas isso não tem problema nenhum. Nós aprendemos a conviver com as pessoas e respeitar os valores do outro, do próximo. Ok. E o terceiro pilar fundamental é as referências. O que é essas referências? As referências é aquilo que você toma como base, o que você aprendeu. Normalmente nós tomamos como base a nossa família, nós tomamos como base nossos pais. Porém, há muitas famílias que às vezes o filho mora com a avó, com o vô, ou mora só com a mãe, ou só com o pai. Então ele toma como base o relacionamento do pai. E de certa forma, inconscientemente, ele faz ele repete esse ciclo na vida dele. Então, onde você tem tomado as suas referências de relacionamento? Às vezes você, por exemplo, já aconteceu de ouvir histórias de pessoas, por exemplo, que o pai batia na mãe, ou a mãe era fria com o pai, alguma coisa assim, e aí o filho cresceu e ele internalizou aquilo como uma referência para ele, que ele não queria mais ter, ou ela não queria mais ter relacionamento com o homem, porque o homem era agressivo, e ele internalizou essa referência. E hoje em dia, não só as famílias, mas nós temos muitas referências, nós tomamos referências da internet, das novelas, dos famosos. Então faça essa análise. Quais são as referências que você tem tomado na sua vida como base de aprendizado sobre relacionamento? E outra coisa, a epigenética também fala que além no DNA, você não recebe somente as características fisiológicas do seu pai e da sua mãe, mas você também herda os traumas, você herda as histórias, de certa forma você herda as emoções não resolvidas deles. E isso influencia muito na sua vida, na sua personalidade. Então, durante da sua infância até a sua adolescência, onde é formado a sua personalidade, você desenvolve, pelo relacionamento dos seus pais, você desenvolve uma certa tendência para
para voltar e repetir ciclos que os seus pais viveram. E isso de uma forma inconsciente, você às vezes não percebe. Então comece a fazer essa análise, quais são as suas referências, o que você tem tomado como base para o seu relacionamento. E para o seu parceiro, pergunte para ele quais são as referências que ele tem tomado como base para ele ter relacionamento, né? Ele às vezes tem aquele pensamento, né, de que homem tem que ser durão, que homem tem que dar o sustento para casa, a mulher não pode trabalhar, tem que viver em casa lavando louça, fazendo comida. Então você começa a perceber isso, você começa a identificar a referência que ele tem e começa a questionar isso, se isso realmente faz parte, se isso realmente faz sentido, né? Você manter esse tipo de referência. E isso já interliga diretamente nas crenças. Se você pensar de uma certa forma, você faz uma conexão com as crenças que você cria em relação a relacionamento, né? Então, se você parar para pensar, os relacionamentos hoje em dia, a quantia de relacionamento que tem terminado em divórcio vem crescendo cada vez mais. Por quê? Porque não há esse conhecimento em relação a esses quesitos, a referência, os valores, né, em relação às crenças das pessoas. E isso influencia muito na comunicação, e influencia na forma como você se comunica com o outro, né? Vamos ver aqui o pessoal comentando aqui, ó. Quando se fala do sexo feminino dentro do útero, carrega as emoções da mãe durante a gestação e da avó também por causa dos ovocitos. É uma informação interessante. Então, assim, exatamente, essa emoção é trazida pelo DNA, pela genética. Isso a gente não tinha conhecimento disso antes, mas agora vem sendo estudado que isso pode ser modificado. Nosso DNA, ele não é imutável, ele vai se alterando. Então você pode fazer trabalhos, exercícios de certa forma. Por exemplo, eu fiz alguns exercícios de visualização onde eu trabalhei exatamente essa questão do tratamento com o pai, com a mãe no passado, onde ficou traumas, onde ficou questões mal resolvidas na minha vida. E isso nós precisamos fazer, essa autoanálise, e identificar o que ficou mal resolvido, né? Por exemplo, se você teve um relacionamento com seus pais onde faltou alguma coisa, faltou, por exemplo, atenção, ou faltou carinho, ou faltou qualquer coisa, ou teve até a mais, isso vai influenciar você nos seus relacionamentos, né? Como aconteceu comigo. Então, assim, de certa forma, as crenças, as referências que nós temos e os valores que nós temos que nós identificamos na nossa vida, guiam os nossos relacionamentos. Agora eu vou falar sobre um item extra, agora vocês que permaneceram, eu vou falar sobre uma coisa muito importante que os casais geralmente não conhecem, né? Alguns eu já ouvi falar, alguns conhecem, porém não todos, que é a linguagem do amor. Não sei se vocês conhecem, mas tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E esse livro é muito incrível. Por quê? Porque ele fala que nós possuímos linguagens diferentes de amar. Nós possuímos formas diferentes de demonstrar o nosso amor e de desejar o amor, né? Buscar o amor no próximo. E quando as pessoas elas não identificam a forma de o outro amar, elas não conseguem compreender como esse relacionamento vai funcionar. Por exemplo, eu vou citar aqui, ó. Ele fala assim, que nós possuímos tanques de amor. E esse tanque, ele vai regulando conforme você é amado. Então, se eu sou amado da forma que da forma da minha linguagem, eu vou estar sempre com o tanque cheio. Porém, se você não é amado da forma que você precisa, o seu nível do amor no seu tanque vai abaixando. Então,
nós precisamos aprender e compreender quais são as linguagens de amor e qual a linguagem de amor do próximo. São 5 linguagens que ele fala no livro, mas essas linguagens, nós não temos apenas uma delas, nós temos todas, porém uma se destaca mais do que as outras. É a forma como você busca mais demonstrar o amor ao próximo que você quer receber também, ok? Eu vou falar aqui. O primeiro é palavras de afirmação. O que é essa palavra de afirmação? É quando você faz um elogio, você encoraja a outra pessoa, você fala palavras bondosas, você expressa apreço à outra pessoa, você agradece. Muitas pessoas buscam essa aceitação por palavras e isso influencia muito nesse nível de amor que ela possui. A segunda é qualidade de tempo. O que é essa qualidade de tempo? É quando você vai conversar com a pessoa, não é quando você vai assistir um filme e fica focando no filme, não, é quando você senta com a pessoa ali no sofá e dá atenção total a ela. Há pessoas que procuram esse tipo de amor, que elas têm essa necessidade de estar sempre junto, conversando, de estar, por exemplo, ir jantar junto, de conversar, falar sobre sentimentos, se expressar, se expor verdadeiramente para o seu cônjuge, falar o que você está sentindo, realmente ser honesto, ouvir, aprender a ouvir ao próximo. E fazer também atividades de qualidade, onde você está junto, onde você sai, se diverte, onde você está ali aprendendo com a outra pessoa. Então, há pessoas que, por exemplo, no exemplo que eu dei anteriormente, o homem, o marido, ele tinha o amor diferente do dela, o dela, por exemplo, era esse tempo de qualidade. Então, o terceiro tipo de amor é receber presentes, mas não é somente presentes físicos, né? Por exemplo, pode ser uma flor, uma carta, um bombom, né? Ela gosta ou ele gosta de receber presentes, mas também há o tipo de presente de presença, onde você está ali, você está junto. Pode ser num momento de dificuldade, pode ser num momento de felicidade, não interessa. Você precisa estar ali presente, né? Não somente presente corporalmente, mas com a mente, dando atenção, e também o presente físico, como eu já citei. Então, existem pessoas que gostam de receber coisas, nem que seja uma florzinha, nem que seja uma cartinha de amor, ou mesmo até um abraço inesperado, você chega e dá um beijo, um abraço inesperado, então isso faz grande diferença para a pessoa. O quarto tipo de amar é a forma de servir. Eu reconheço isso na minha mãe. A minha mãe, ela é muito assim. Então ela gosta de servir e também ser servida, né? Ela gosta de receber esse carinho dessa forma que você vai ajudar ela, lava uma louça, vai lá, passa um pano. Se você não faz isso, ela vai lá, chama a sua atenção. Se ela estiver assistindo aqui, ela vai ficar meio grilada comigo, não sei. Mas então assim, essa forma de amor é onde você precisa demonstrar, ajudar, servir a pessoa, fazer coisas, nem que seja uma coisa simples por ela, né? Às vezes uma massagem, alguma coisa assim. Então há pessoas que ela precisa disso. E você identificar que ela possui esse perfil, você sempre, todos os dias, faz alguma coisa voltada para isso, de servir, de ajudar, né? E essa é uma forma que ela vai ficar mais feliz, o tanque de amor dela vai estar sempre abastecido. E o quinto e último tipo de linguagem do amor é o toque físico. Esse toque físico não é somente o toque físico voltado para o sexual, mas também é você, por exemplo, tá andando assim, você pega na mão dela, né? Ou abraça, traz para perto, ou por exemplo, você está sentado numa mesa assim, você vem na mesa assim por baixo, pega na mão dela, faz um carinho, né? Então assim, um toque discreto, caminhar de mãos dadas, um beijo, abraço. Então há pessoas que possuem esse amor mais forte do que os outros. Então se você, por exemplo, gosta de ouvir palavras, né, de aceitação, de motivação, de afeto, e o outro gosta de receber carinho,
vai haver uma diferença aí, mas se você identificar, isso vai fortalecer o relacionamento, porque eu começo a amar ela. Imagine o seguinte, imagine que eu falo português e a minha esposa fala japonês. Não vai haver comunicação aí. Eu tenho que aprender o japonês para mim se comunicar com ela. Da mesma forma é o amor. Eu preciso aprender a linguagem do amor do outro para mim se comunicar com ele dessa forma. E isso vai fazer com que o tanque de amor dela sempre esteja abastecido. Olha aqui mais um comentário. Será que a linguagem do amor da pessoa está intrinsecamente ligada ao que faltou na infância? Olha, é uma pergunta muito interessante. Pode sim, pode estar ligado. Principalmente nessa fase da formação da identidade, né? Como tem o Eneagrama fala, né? Que durante essa fase você vai recebendo níveis de amor, de carinho, e se houver uma falta você vai buscar. Então, por exemplo, se houver, principalmente nos 3, que é o afeto, deixa eu lembrar aqui, é só o afeto. Então, por exemplo, se você não receber no afeto, você provavelmente vai querer mais carinho. Se você, por exemplo, foi cortado, os pais não deixavam você falar, às vezes você queria expressar alguma coisa e eles cortavam, mandavam, fica quieto, e isso pode interferir exatamente na questão do ouvir, né? Pode sim, com certeza, ter uma ligação. Agora, se é intrinsecamente ligado, não sei te dizer, mas acredito que sim, que tenha ligação. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Se vocês tiverem pergunta, gente, coloca aí. Aqui, ó, tem uma outra pergunta. Eu já vou responder vocês, tá? Só beber uma água aqui. Então, assim, as 5 linguagens do amor faz toda a diferença no relacionamento. Se você identificar qual é a sua, eu acho que na internet até tem um questionário, um teste para você fazer, que você vai mostrar lá a sequência da sua linguagem do amor. Isso é muito importante para você fazer, identificar a sua linguagem e a do seu parceiro, ok? Agora eu vou responder aqui as perguntas que o pessoal fez lá no meu stories, e aqui umas perguntinhas aqui, beleza? Se você tiver mais alguma dúvida, alguma questão sobre isso que eu falei, ou que tem a ver com o relacionamento, coloque aí, galera, que eu vou estar respondendo, beleza? Tá. Por que muitas pessoas dependem tanto dos seus parceiros? Essa é uma pergunta muito interessante. Se você parar para pensar, há muitos relacionamentos onde há uma dependência muito grande do parceiro. Isso tem a ver com a relação que ela teve com os pais. Como eu citei antes, a relação com os pais vai fazer uma diferença grande. Por exemplo, se o filho ou a filha, por exemplo, teve assim a falta do contato com a mãe ou com o pai, isso vai gerar uma falta, e isso vai, por exemplo, ela vai sempre estar buscando isso nos relacionamentos. Então, de certa forma, ela precisa fazer um trabalho, né, em si para equilibrar isso. Porque você buscar no relacionamento uma falta afetiva dos pais, isso é prejudicial, isso não faz bem para o relacionamento e nem para você. Então você precisa fazer essa análise e buscar na sua infância se houve ou não, né, essa falta. E se você tem, por exemplo, essa questão de depender muito do parceiro, você tem que começar a se questionar o que aconteceu lá no seu passado que te trouxe isso. Se você não se lembra, existe aquela ferramenta, como que é o nome? Familiar. Constelação familiar. A constelação familiar, ela te ajuda a fazer essa identificação dessas coisas, dessas questões que são inconscientes na sua família. Isso é muito interessante para te ajudar a alavancar e descobrir se existe uma falta, alguma questão que não resolvida no seu passado. Olha aqui, a Fran colocou um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Ok, a Fran fez um comentário. O que um casal tem que fazer para melhorar o relacionamento? Então, o que o casal pode fazer? O casamento, se você parar para pensar, o amor é diferente da paixão.
Então o amor, o relacionamento, ele precisa de manutenção. Você tem que dar essa manutenção. E o que é essa manutenção? É você fazer exatamente isso que eu falei, esses pilares. Você avaliar os seus valores e o valor do seu parceiro. Avaliar suas crenças em relação aos seus relacionamentos e em relação a si mesmo, né? Eu começar a fazer essa autoanálise se existe alguma crença que está atrapalhando o seu relacionamento. E também fazer essa análise das suas referências. Quais são as suas referências? E também fazer essa análise do tipo do amor, da linguagem do amor. Acredito eu que se você fizer esses 4 exercícios dessas análises do seu amor, dos valores, das crenças, das referências, com certeza vocês vão ter um guia para vocês fazer um alinhamento e para melhorar o relacionamento. Porque o relacionamento ele precisa de manutenção, você precisa estar dando assistência. É algo onde exige, de certa forma, um esforço. Não é algo espontâneo como o amor, como a paixão, por exemplo, né? Vamos ver. Respondi sua pergunta, Fran? Vamos ver aqui, tem mais perguntinhas. Esgota o parceiro e faz papel de pai. Sexualidade morre. Sim. Exatamente, a Vivi está falando aqui. Se vocês quiserem, a Vivi está aqui na nossa live, ela trabalha exatamente com constelação, ela está trabalhando nessa área, se vocês quiserem pegar o contato dela, né, ela faz atendimento e ajuda nessa área, nessa identificação de traumas passados em relação à família. Opa, minha luz desligou, gente. Só um instantinho. O computador dormiu. Mas vamos continuar aqui. Respondendo outras perguntinhas. Ok. Isso voltou. Ok. Vamos lá, outra questão. A Kate comentando aqui que não teve pai presente, isso afeta muito na minha vida hoje. Exatamente. Então assim, você já identificou qual é o problema em relação no seu passado. Então você precisa fazer um exercício para você fazer um exercício onde você vai fazer esse alinhamento, né? Se você quiser depois, eu posso fazer um exercício com você de PNL, de programação neurolinguística, onde ajuda você a tratar isso, ok? Essas questões do passado. Vamos ver. Sim, dou consultoria, sim, Fran, dou consultoria para casais. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo. Ok, mais perguntinhas. Arrumar um amor para curar o passado, isso é bom ou é negativo? Arrumar um outro parceiro para curar um problema do passado não é positivo, isso é muito ruim para o relacionamento, porque você precisa resolver isso no seu passado. Primeiro que evitar divórcio. Porque assim, existe uma pesquisa que no primeiro casamento 75% hoje, 75% mantém. No segundo já reduz para, se eu não me engano, 60%. Não, desculpa, 40% mantém o casamento. E 40% de divórcio no primeiro casamento. 70%, se eu não me engano, no segundo. No terceiro casamento, a porcentagem é muito alta de divórcio. Então assim, não adianta você casar e descasar, casar e descasar. O negócio você tem que resolver o seu relacionamento, né? Casou, decidiu, beleza. Que nem diz o Pablo fala assim, como que ele fala? Ele fala assim no processo, errou no processo de seleção, você gasta 2 vezes com treinamento. Isso vale para casamento, vale para empresa, vale para qualquer área. Então assim, se você não fez essa análise antes de começar um relacionamento ou antes de casar mesmo, mas você pode resolver isso hoje, porque ninguém é 100%
parecido com o outro. O que você tem que aprender é aprender a lidar com a forma que o outro ama, você aprender a lidar com os valores dela, com as crenças, você conseguir fazer essa identificação e isso vai melhorar o seu relacionamento, ok? Vamos ver outra pergunta aqui. Até que ponto tenho que insistir em um relacionamento? Eu não aconselho desistir do relacionamento. Se você começou, termina. Mas assim, você vai estar aprendendo, né? Se não deu certo, o que você pode fazer? Você pode aprender com os seus erros. Você vai fazer essa análise e vai compreender o que você fez de errado. E para você não cometer os mesmos erros novamente. Outra pergunta aqui. Por que deixamos amigos de lado quando estamos em um relacionamento? Isso é prejudicial. Se você deixa de viver a sua vida, claro que a vida de solteiro e a vida de casado é diferente. Vai haver uma diferença aí, com certeza. Você vai mudar um pouco a sua rotina e tudo mais. Porém, assim, você deixar de fazer as coisas pelo outro, você tem que fazer essa conversa, tem que haver esse diálogo, né? Se há um acordo aí, você tem que fazer esse acordo com a outra pessoa. E se ela não aceita, por exemplo, que você saia uma vez, 2 vezes por semana com seu amigo para jogar, com seus amigos para jogar, se ela não aceita isso, você tem que realmente avaliar se esse comportamento, se esse valor da outra pessoa, você aceita isso, né, no seu relacionamento, se isso vai ser bom para você. Se você conseguir aceitar isso de boa e cortar a relação com o futebol, por exemplo, ok. Se você não aceita, se você prefere manter o jogo durante a semana e a sua esposa não aceitar ou sua namorada não aceitar, olha, vai ser difícil o relacionamento aí. Tem que haver um acordo dos dois lados, ok? Devo mudar o meu jeito para outra pessoa me aceitar? É exatamente isso que eu falei. A pessoa tem que te aceitar do jeito que você é. Agora, a questão do amor você se esforça para se enquadrar na forma de amar da outra pessoa. Isso que é amor, é você se doar, você fazer mais por ela do que para si mesmo. E da mesma forma dela consigo. Então, se houver isso, o relacionamento vai funcionar. Agora, se não houver isso, infelizmente, não vai para frente, né? Essa pergunta, por que diminui o sexo depois que casa? Olha, como eu disse, o relacionamento deve haver uma manutenção. E, de certa forma, nós somos pessoas que gostamos de novidade. Então, você precisa dar manutenção em relação sexual, na comunicação, em todas as áreas do seu relacionamento. Precisa haver uma manutenção. Então, você não mantenha na rotina. Tem muita gente que, por exemplo, depois que casa, começa a engordar. Ela parou de se cuidar? E está errado, isso é errado. Então você tem que se cuidar mais ainda, né? Não tem que ser o inverso. Então, assim, no relacionamento, independente seja relação sexual ou na forma física, você precisa estar sempre crescendo. Você não tem que parar de evoluir. Ou casou, parou de se arrumar. Antes andava todo bonitão, fazia a barba bonitinha toda semana. E depois casou, começa a andar desleixado. Tá errado. Então, assim, você tem que estar sempre atraindo, vamos dizer assim, que o casamento é um eterno namoro. Você tem que sempre estar conquistando a sua esposa. Vamos ver mais perguntas aqui. Vamos ver. Se estiver fazendo por imposição, pode estar em relacionamento abusivo, exatamente. Se você estiver fazendo as coisas pela imposição da outra pessoa, você realmente pode estar num relacionamento abusivo. Então faça essa análise se realmente vale a pena manter isso, né? Manter amizade com a ex é saudável ou devo me distanciar? Essa pergunta é engraçada. Mas vamos ver aqui. Ex é sempre ex ou devo tentar novamente crendo que vai dar certo? O que precisa existir é um diálogo entre vocês. Se vocês conseguirem a reconciliação, perfeito, melhor ainda. Porque você evita de fazer esse término. Por quê? Porque os dois precisam se esforçar para manter esse relacionamento. Ok? Então é isso, galera. Vamos finalizar a nossa live aí.
Eu agradeço a presença de todos e fico muito feliz de vocês terem compartilhado aqui suas perguntas. E eu vou estar falando mais sobre esse assunto, ok? Em relação a relacionamento, existe muito mais assuntos além do que esse. E também tem a questão da comunicação. Existem vários fatores que a PNL ensina para você melhorar a sua comunicação com o seu parceiro ou com qualquer que for. E eu vou estar fazendo outros vídeos e outras lives falando sobre esse tema, ok? Eu vou deixar o link na bio do meu Instagram. Vou deixar o link na bio do meu grupo no Telegram, e lá vai ter o link do arquivo que fala sobre as crenças, ok, galera? E vocês façam o download lá, fazem o download lá e fazem o exercício das crenças para vocês identificar as crenças e destruir as crenças da sua vida, todas as crenças negativas, ok? Espero que tenham gostado, compartilhe, comentem aí, divulguem o nosso trabalho, que nós vamos estar aí para ajudar vocês, ok? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.